Mais uma presença internacional aqui no Centenário do Reiki. Johnny Decari, quem é o nosso próximo convidado? Maravilha, Samuel. O nosso próximo convidado, ele vem representando um país muito querido, que é o Peru, que é o mestre Xamã Malco. É meu amigo pessoal, já estive com ele muitas vezes, visitando o Peru, né, estudando o xamanismo, e o tema que será abordado por ele é a minha experiência, ou seja, a experiência dele, a minha experiência pessoal com o reiki e o xamanismo em solo sagrado andino. Fiz uma súmula curricular, ele é graduado em Ciências Sociais e Turismo pela Universidade Andina de Cusco, Peru. Ele é pesquisador das tecnologias ancestrais dos Incas e ele possui 4 livros publicados sobre o tema, sendo que alguns livros do Malco em vários idiomas. E é um sacerdote xamã. Esse é o nosso próximo convidado, Samuel. E uma história marcante com o Malco? Pois é, tem várias, são 12 viagens ao Peru. Eu conheci o Malco no ano de 1998, na nossa primeira viagem. Nós estávamos mais ou menos com um grupo de 20 reikianos, os grupos foram aumentando. Os derradeiros grupos eram mais de 40 pessoas, ficávamos limitados sempre ao tamanho do ônibus. E logo nessa primeira viagem, ele me falou desse livro que eu já citei, que é o livro de uma norte-americana. Ele lê muito bem o inglês, ele fala inglês, fala francês, fala português. Eu pedi a ele que falasse em português no nosso congresso, o livro Reiki Essencial, de Diane Stein. Ele havia lido, quando nós decidimos fazer a viagem, ele procurou se informar sobre o Reiki, ele se encantou lendo um livro de uma norte-americana. E ele me disse que ele tinha visitado alguns museus com cerâmicas, e haviam cerâmicas com mais de 500 anos, da época anterior aos Incas, pré-Incas, com desenhos onde havia imposição de mãos. Aqueles povos aplicavam energia pelas mãos. Mas o que me chama mais atenção é que Rita e eu batizamos uma menina, a Makeila, nós somos padrinhos, uma menina índia que vive em Cusco. Ela completou 12 anos de vida agora, na semana passada, e isso para a gente é muito importante, a ligação que nós temos com essa família, e nós fechamos o nosso ciclo, o nosso compromisso de visitar 12 vezes o Peru. Isso sempre me incomodou, que eu queria voltar lá para visitar a Makeila, a nossa afilhada, e pessoas pedindo para voltar ao Peru, participar dos trabalhos de xamanismo, que são promovidos pelo Malco, lá eu sou um aluno, e eu pedi, né, nas minhas meditações e orações, um sinal, eu queria um sinal se eu deveria voltar ao Peru. Isso aconteceu no mês de fevereiro, eu até registrei o dia 22 de fevereiro do ano de 2020, ou seja, a pandemia ela praticamente começou no dia 17 de março. Menos de um mês antes da pandemia, era carnaval, eu estava em São Lourenço, no sul de Minas Gerais, e nós usamos essa camiseta violeta nos cursos, e a minha secretária, Rita, havia descido aqui. Nós íamos para um baile de carnaval de pessoas de terceira idade, né? Aquelas marchinhas de 50 anos atrás. Rita saiu para comprar uma máscara, e o Malco estava na cidade. Quando ele viu a camiseta da minha secretária, ele foi falar com ela, ele fala português, e aí ela falou, não, o Johnny está no carro ali. E para minha alegria, o Malco é peruano, vive em Cusco, a esposa dele é brasileira, é dentista, tinha uma reunião de família, e ele resolveu conhecer São Lourenço. Ele estava de passagem, parou no centro da cidade, 15 minutos para dar uma volta, e nós nos encontramos, sem combinar, nos abraçamos, e nesse momento eu assumi o compromisso com ele de retornar ao Peru, levando reikianos. Só que veio a pandemia, agora nós temos que viabilizar essa data, né? Mas foi muito uma coincidência, né? Jung chamaria isso de sincronicidade.
eu encontrar em pleno carnaval, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, o nosso amigo e professor de xamanismo, que é o Malco. Foi uma alegria muito grande esse reencontro. Muito bom, muito bela história, sincrônica. Então vamos lá receber o Malcolm. Bem-vindo, Malco, é uma alegria tê-lo conosco. A palavra é sua. Mais uma partilha aqui nesse centenário do Reiki. Então agora recebemos o Malcolm, isso mesmo, o Malcolm está aqui com a gente diretamente do Peru, mestre xamã Malcolm. Tudo bem, Malcolm? Tudo bem, Samuel? Boa tarde e agradecido mais uma vez por ser um instrumento de comunicação em esta oportunidade com o Reiki, né? Que obviamente se popularizou no mundo e bom, fico à disposição, né? Pelos 100 anos que está se celebrando da criação ou da introdução do Reiki ao Ocidente. Muito bom. E nessa temática do Reiki, quando que foi o seu primeiro contato e como é que foi o seu primeiro contato com o Reiki? Olha, a partir da década dos anos 90, algumas pessoas que já chegavam nestas terras e que tive contato falavam do Reiki, só que era uma questão bastante hermética e era a transmissão muito secreta e tinha valores altos, né? Mas, obviamente, que aqui nos Andes não era conhecido. E foi a partir de 1995 que se publica um livro de autora Diane Stein que introduz de uma maneira muito mais aberta, não, a questão de Reiki num livro bastante interessante para a época. Mas oficialmente minha introdução ao Reiki foi com o mestre Johnny De Carli, ele é brasileiro, que a partir de 1998 começou a visitar estas terras. E ele já era mestre de Reiki e veio com seus estudantes. E me tocou a mim ser o condutor, organizar a parte logística e conduzir aqueles estudantes e mestres em Reiki aos segredos destas terras. E eles ficaram fascinados. Então, foi a partir desse momento que eu também fui iniciado na técnica de Reiki e tentamos procurar alguns paralelos do mundo andino, não? E isso foi interessante porque aqui no mundo andino temos nas culturas pré-incas que deixaram algumas mostras artísticas muito interessantes, como por exemplo cerâmios, onde teria algumas pessoas treinadas em diferentes artes, e uma delas seria as da cura, e a gente vê como é que nesses cerâmios uma sorte de terapeuta estaria colocando as mãos em outra pessoa, como fazendo uma imposição de mãos. Então, muito interessante, e a partir dali tentamos procurar alguns símbolos, né, da cultura andina, só que talvez para aquela época a prática energética era diferente, né? E talvez não foi tanto a necessidade para que, em forma muito precisa, elaborada, pusessem símbolos por todo lado, apesar que temos íconos muito especiais, temos traços a partir da época pré-inca, como na área de Nazca, desenhos mochicas, e seja em cerâmios, seja em tecidos, seja nas estruturas de pedra. Então, tem muito símbolo. Algumas delas poderiam até ser interpretadas como uma proximidade em relação a toda aquela codificação que hoje já conhecemos pelo Reiki, não? Então, minha experiência começou na década dos 90, mas agradeço profundamente ao mestre Johnny De Carli por ter sido um instrumento de facilitar e me preparar um pouco nessa área das técnicas do Reiki, não? E que hoje no mundo, obviamente, já forma parte até dos tratamentos quase oficiais em algumas clínicas, não? Então ali a gente vê o benefício que essas
técnicas ancestrais que devem ter sido praticadas por muitos povos e líderes ainda estão vigentes, não? Então, e que vale a pena, porque estamos falando de transmissão de energia divina, energia cósmica, e que não somos só os instrumentos, não? Então, aqui nos Andes, as experiências treinadas em Reiki potencializavam muito mais aquelas habilidades que já tinham da arte de cura, já que a energia aqui é tão poderosa que, tecnicamente, fazia que as pessoas ingressassem ainda muito mais rápido na técnica em si para realizar alguma cura. Então, Samuel, estou à disposição, né? O Johnny apresentou aqui falando um pouquinho de você como um mestre xamã. E as pessoas podem perguntar, talvez, ouvindo pela primeira vez, já conhece também a questão de mestre como sendo mestre de Reiki, mas qual é o caminho, ou qual é o trajeto de um mestre xamã e e como que você define o xamanismo? Aqui nos Andes, o indivíduo sempre teve uma união muito forte com os elementos da terra e considerou a Pachamama sua fonte, a mãe de tudo aquilo que habita no planeta. Então, o xamanismo levou ao indivíduo a ser uma extensão direta dessa força divina da terra. O xamanismo nos levaria a entender as dinâmicas que existem na Terra e ali, pouco a pouco, observar para o céu, aonde a pessoa teria que aprender a viver em harmonia com a natureza. Então, o xamanismo aqui foi muito prático. Se a gente quer ter bem-estar, temos que nos esforçar, temos que aprender, entender as mecânicas da vida, da natureza em todos os aspectos, porque não é só o fato de sobreviver, senão viver melhor. E para viver melhor, temos que ter uma visão integral com o planeta, com aquilo que existe visível e os mundos invisíveis. E aqui nos Andes temos a presença de montanhas tão impressionantes que elas mesmas irradiam forças e que mexiam na essência ao indivíduo. Então, ele não tinha como separar. Talvez no mundo ancestral seria até complexo tentar definir uma experiência xamânica, já que o indivíduo, por uma questão de natureza, já convivia com ela, né? Então, hoje temos que dar já uma conceptualização ao xamanismo, porque o mundo ocidental ele se separou muito dessa essência e se chegou a concluir de que o xamanismo seria, ou a prática do xamã seria essa prática que levaria a descobrir um potencial da natureza, e isso aqui seria funcional para si, para sua família, para a comunidade, e seria um instrumento ordenador na comunidade e na sociedade. Então, o rol de um xamã seria ser o homem ou a mulher que conhecesse parte dos segredos da vida e que poderia utilizar essa sabedoria para oferecer um bem-estar a todo mundo, para que a sociedade e a comunidade vivam em harmonia. Então, o rol do xamã ancestral era muito grande, era vital, era importante, e hoje talvez deveríamos dar esse reconhecimento a essas pessoas que são as luzes que iluminam a povos inteiros. E hoje, com tudo aquilo que está sucedendo, acontecendo, precisamos, não, de que esses seres de luz estejam muito mais ativos. Então, a experiência xamânica foi nessa linha, né? Você citou sobre essa energia desse solo sagrado, até como uma proposta aqui da partilha dos Andes. Numa perspectiva mais global, como é que você vê as montanhas, os Andes em si, em relação às outras cordilheiras que existem no planeta? Perfeito. Nosso planeta é o resultado de forças que, para que coexista, tem que criar equilíbrio. E se nós observamos, isso é muito interessante, né, que a cordilheira, onde está a montanha mais alta do planeta, está no hemisfério norte, e a cordilheira do Himalaia com o Everest ou Sagarmatha. E aqui nos Andes, nós temos a cordilheira andina, onde encontra-se a montanha do Aconcagua.
A Cordilheira Andina é maior que a Cordilheira do Himalaia. E claro que na Cordilheira do Himalaia está a montanha mais alta do planeta, e aqui na Cordilheira dos Andes está a montanha mais alta de todo esse território, que é o Aconcagua. Aquilo que é interessante é que ambas regiões encontram-se em paralelos de 20 a 40 graus de latitude sul, e a outra em relação ao norte, e também está localizada fazendo um paralelo nas longitudes respectivas cada uma, né? Então, isso é muito interessante porque serve para balançar as energias do planeta. Essa é uma razão fundamental pela qual, em torno próximo do Himalaia ou dos Andes, nasceram culturas importantíssimas. Claro que essas são as cordilheiras principais do planeta, mas temos também outras regiões com montanhas. Uma montanha, o que é? É uma pirâmide natural. Quando você olha uma montanha, obviamente ela te impressiona, e quando você está no topo, consegue ter uma satisfação, uma carga energética tão vital que você se nutre, entende? Puxa, te leva a uma outra dimensão. Então, uma montanha, ao ser uma pirâmide natural, aquilo que faz é de absorver a energia da Terra e, ao mesmo tempo, receber a energia do céu. E, sendo uma ponte entre a Terra e o céu, uma montanha se transforma em um vórtex. E esses vórtices existem em todo o planeta, algumas maiores, outros menores. Aqui nos Andes é abundante. Só que, ao mesmo tempo, a Cordilheira do Himalaia vibra com uma frequência masculina e a Cordilheira dos Andes com uma frequência feminina. E isso ali é bem determinante, já que na parte oriental vemos que essa energia masculina tem predominado, criando uma sorte de manifestação do individualismo, o indivíduo, né? E aqui nos Andes, ou no hemisfério sul, tem predominado uma consciência mais comunitária. E por isso que desde a Austrália, a África, a América do Sul, tem se mexido muito o espírito comunitário, que representa o espírito da mãe, o espírito feminino. Então, tecnicamente, essas duas áreas do planeta servem para equilibrar a energia do planeta, ser vórtices importantíssimos, e isso ali contribui para que as pessoas se nutram, se alimentem, se carreguem de energia, e as pessoas, quando vêm aqui aos Andes, sentem de uma maneira impressionante essa presença feminina. Essa presença feminina leva as pessoas a ter emoções, sentimentos sociais, a ter visões, a ter sonhos, e muitas vezes as pessoas choram e não sabem por quê. É porque é a energia feminina que mexe todo mundo, né? É claro que nossas irmãs são aquelas pessoas muito mais sensíveis que podem manifestar em forma mais fácil todas essas grandes emoções desse mundo feminino que representa a Terra dos Andes, né? Muito bom. Já para falar dessa jornada, esse contato, vamos mostrar aqui algumas imagens lindíssimas que o Malco trouxe aqui para apresentar. Olha só que bonito aqui. Nessa que é a temática do Malco, que é a experiência pessoal que ele teve, né? A experiência pessoal com o reiki e o xamanismo em solo andino. Deixa eu mudar aqui, colocar aqui o Malco aqui em cima. Pronto, o Malco agora está em cima. Perfeito. As imagens que estamos compartilhando têm, de alguma forma, um itinerário e começam no Titicaca, já que por ali começou minha primeira relação direta com aquele grupo fascinante de Reiki, e ali que foi introduzido na visão andina de que tudo tem que ser levado com reverência. É por isso que ali temos uma pessoa que já está honrando, meditando e fazendo uma ofrenda para a energia do lago Titicaca, para a energia da Terra, e assim ter uma experiência de guia e proteção especial aqui nos Andes, não? Passa a seguinte ali, e vai passando, eu vou narrando um pouquinho os eventos, né? E ali tem uma toma do Reiki, né? Reikiano, né? E para honrar a celebração dos 100 anos que está por chegar, ou por se honrar com toda essa apresentação, e um grande abraço a todos os reikianos do planeta, não? Desde os Andes, e em esta imagem desde o Lago Sagrado Titicaca, a seguinte. E aqui temos o mestre Johnny De Carli, né, que também está honrando este grande momento e introduzindo a seus estudantes e outros mestres de Reiki para que
tomem também uma forma cerimonial nas vidas deles, e a união dos cerimoniais andinos junto com a técnica e o ritual reikiano permitirá potencializar muito mais, não, tudo aquilo que já se conhece. É o seguinte. Ali temos eles, não? Um belo casal a quem honro, e dentro da brincadeira séria falamos de que precisamos mais casais em harmonia do planeta, e que fica tão lindo, não? Onde os dois são os instrumentos de luz desta grande corrente. E, bom, claro, seja qual for dos caminhos de luz que servam para contribuir para melhorar a humanidade, né? É o seguinte. E um outro grande guerreiro que também amante destas terras é Richardson Vale, quem foi um dos responsáveis justamente de que nós estivéssemos em contato com toda aquelas forças e grupos do Reiki, né? Seguinte. Aqui temos todo um grupo celebrando, depois de ter feito um trabalho de cura não só para as pessoas, sino também planetária. Eles estão honrando esse grande momento no Titicaca, né? E as pessoas não têm ideia do Titicaca. Ele é belíssimo, realmente, com cenários especiais e uma energia que mexe as consciências e ajuda a ativar mais daquilo que é nossa essência. A seguinte. E aqui temos parte de toda essa turma celebrando, né? E com uma ofrenda, obviamente, o mundo andino é muito ritualístico. A parte ancestral sempre foi de honrar a terra, e ali temos um grupo um coração criado com flores para deixar esse momento de respeito que todos contribuíram para honrar a terra, honrar a energia do Titicaca. Seguinte. Ali temos todos, né? Seguinte. E dentro das jornadas, as pessoas que têm já um preparo em diferentes técnicas, em este caso do Reiki, ao visitar os centros sagrados, eles potencializam, realmente, porque é bem que no caminho do Reiki você seja um instrumento, muito bem. Mas quando você adopta energias vitais, eles vão te acompanhar durante teu percurso de vida. E essas jornadas sagradas aqui têm ajudado muito para que as pessoas não só mudem, sino que ancorem uma experiência única e que possam levar para outras latitudes. Aqui nós estamos no templo de Wiracocha e tem um grupo de fontes. Então, antes de ingressar aos templos, não só a gente pede permissão, a gente oferece uma ofrenda, sino que se tem a opção de ter um banho ritual simbólico, a gente faz. Ali estamos numa fonte, onde as pessoas estão apresentando sua energia de respeito para ingressar no templo. Seguinte. Ali estamos explicando a esse grupo maravilhoso como que funcionava a parte ancestral na organização, na parte urbanística, na parte dos templos. Esse é o templo de Wiracocha, e é muito interessante porque esse templo, os sábios, os arquitetos, os engenheiros, os mestres andinos, eles propuseram tendo um muro central, e nesse muro central teriam 10 portais. No solstício de junho, o sol começa a ingressar por o primeiro portal, o segundo e assim até o 10º, em forma ordenada, aquilo que faz uma experiência única. E no solstício de dezembro, o sol bate frontalmente, fazendo que 10 pessoas, se fosse o caso de que cada uma estivesse em cada portal, recebesse o sol em forma frontal. E ali eles ingressariam a uma fase de iniciação solar. Seguinte. Aqui pessoas meditando, porque sempre nas nossas jornadas oferecemos também essa oportunidade. Então, aqui fizemos uma combinação muito linda, depois das práticas de Reiki, ou antes da prática iniciática de Reiki, a gente introduzia em relação ao significado dos centros sagrados e preparar a energia. Então, a pessoa tecnicamente potencializava todo o seu conhecimento sobre técnicas, neste caso do Reiki, para que o trabalho seja muito mais contundente, de impacto e de uma consciência maior. Seguinte. Ali temos um dos exercícios andinos é de levar uma das mãos em relação à terra, que é a mão esquerda, e a outra mão direita levantada para o céu.
Então, esse é um convite para que as pessoas se transformem em pontes de luz unindo a terra e o céu. Seguinte. Aqui estamos mostrando um trono cerimonial, como que funciona, e as pessoas aprendem, tecnicamente, como que a visão andina era de comunhão, de respeito, de integração, de adaptação aos espaços geográficos. Aqui são rochas, e ali eles criaram tronos especiais. Seguinte. E ali temos o trono, não? Eu estava mostrando como que os mestres faziam a parte ritual, como eles se posicionavam e assim ingressar numa fase meditativa, ou se fosse necessário ter uma viagem interior. Então, são tecnicamente tronos cerimoniais como portais. Seguinte. Aqui, depois da prática ritual que foi levada, a expansão da energia. E uma das práticas muito importantes que feita nos antes, e comunhão também com a visão do Reiki, e já que a expansão da energia tem que chegar cada vez mais para o planeta. Né? Seguinte. E aqui estamos no templo da água, e as pessoas ingressam também para não só se limpar energeticamente, mas para entender a mecânica e os centros sagrados, como eram propostos, e são espaços que ainda estão vigentes até hoje. As pessoas visitam, e claro que tem novas regulações em relação a todos os centros históricos, mas sempre temos opção de nos conectar. Seguinte. E os grupos se formam, e uma jornada nos Andes permite que quase todos os dias, ou uma ou duas vezes por dia, ao menos, dependendo dos centros visitados, as pessoas ponham em prática aquilo que conhecem. E sempre são levadas a cabo meditações, tem ofrendas, tem rituais, momentos de conexão. Aqui estamos próximos do Santuário de Pisac, na região do Vale Sagrado dos Incas. Seguinte. Aqui estamos já em um dos exercícios, né? Então, imagina uma aula, seja num espaço fechado, como uma escola, um apartamento, e uma aula aberta. Aqui estamos na Huaca, no centro de poder denominado Chinchero, e ali o mestre Johnny De Carli estava realizando estava ensinando como criar seu caderno, preparar com os símbolos, com as invocações. Então, ali temos aulas nos centros sagrados. Seguinte. Ali podem ver, né? Está dando as instruções. E, claro, os estudantes ou os mestres, eles já conhecem e vão fazendo iniciações novas. Então, um estudante tem a opção de vivenciar coisas únicas. Né? A seguinte. Ali está a turma já se preparando, porque vai terminar, as jornadas terminam de alguma forma na cidade cristal de Machu Picchu. Na seguinte. Ali estamos o grupo de peregrinos, não? Se aproximando de um outro templo. Ali podem ver. Então, é uma jornada que te permite, sem chegar a uma exageração, se possibilita que as pessoas tenham uma experiência de prática física sem ser realmente nada extremo. E se uma caminhada, as pessoas que não conseguem subir a certos pontos ficam nos espaços baixos, porque tudo é fascinante, né? Seguinte. No trem, e uma coisa que temos que honrar com as pessoas do Brasil é que são extremamente alegres, não? Mesmo que sejam praticantes de Reiki, estão prontos para celebrar, e ali no trem enviando frequências, benções, boa energia, não? E nos preparando para chegar na cidade cristal de Machu Picchu. Seguinte. E ali já estamos dando uma aula em relação ao observatório solar, ao torreão solar em Machu Picchu. E as pessoas, obviamente, integram, não? Essa sabedoria ancestral com a própria prática, neste caso de Reiki, ou qualquer outra corrente, tendência energética que a pessoa já conheça. Esses centros sagrados potencializam aquilo que já sabem. Seguinte. Aqui o grupo se preparando. Então, imagina, não, ter experiências únicas nos solos sagrados.
Então, isso é uma coisa que foi priorizada e nas nossas jornadas sempre acontece. E damos, obviamente, que uma atenção muito especial quando todo mundo está integrado, e esse é o caso. Seguinte, aqui temos, não, a pessoas enviando energia, fazendo seu trabalho pessoal, seu trabalho grupal, o trabalho para a comunidade, o trabalho para o planeta. Seguinte. E ali temos enviando benções, não? Ou agradecendo ao mesmo tempo a esta grande terra fascinante que é a cidade cristal de Machu Picchu. Seguinte. E isso aqui para honrar aqueles 100 anos de todo esse movimento mundial, invocando para que a Pachamama continue dando força, vitalidade, o grande espírito de Wiracocha continue fortalecendo, o grande espírito de Pachacamá guiando para que continuemos nesta missão. Então, aqui terminam as imagens, né? Desde a cidade cristal de Machu Picchu. Né? Quando se fala da cidade de cristal de Machu Picchu, quais os mistérios que tem, ou quais os mistérios que mais encantam quando as pessoas buscam essa conexão, principalmente quando está com trabalhos mais conectados, como esse grupo de reikianos? Você sabe que Machu Picchu tem uma importância que transcende muitos dos outros locais, porque Machu Picchu não foi destruído pela cultura ocidental. Foi a natureza, de alguma forma, que afetou algumas estruturas depois de séculos de ter sido abandonada. E ao não ter sido destruída pela cultura ocidental, a gente pode aprender muito da prática ancestral, da engenharia, da arquitetura complexa, sofisticada, da localização dos observatórios, das residências, das praças sagradas, a tal ponto de que tudo tinha uma alineação geomagnética para os solstícios e os equinócios. E a localização, a parte geográfica, é realmente surpreendente, porque está na parte literalmente alta da colina que sostém a cidade em si, mas não é a mais alta em relação às outras montanhas. Não? Temos montanhas muito mais altas em torno, não? Mas a cidade foi proposta de uma maneira orgânica. Então, as pessoas ficam sem entender, puxa, como que alguém faz uma construção, uma cidade desse tipo. E claro que ali nós, com respeito e humildade, do meu reconhecimento pessoal, sou uma das pessoas especialistas em relação a essa cidade sagrada, e eu chamei cidade cristal pela quantidade de quartzo que existe nas formações rochosas de origem e que foram utilizadas muito dessas estruturas, dessas rochas, para que sejam patamares, estruturas de muros, e mesmo nos templos achamos a presença de quartzo, a parte de granito, que é a maior quantidade de pedra, é claro, não? E outras tantas. Então, ao ter quartzo, gera uma frequência tão elevada que as pessoas, quando ingressam, e pode ser uma pessoa assim, uma cultura espiritual, vai sentir forças indescritíveis. E claro que se educa um pouco, vai entender de que tem uma razão geomagnética, tem uma razão de alta vibração. Então, é a combinação de energia e de geografia mágica. Essa combinação faz de que a cidade seja tão fascinante que as pessoas ficam realmente surpresas de ver como é que pode ser projetada uma cidade num espaço geográfico tão complexo, não? Então, os sábios andinos, os mestres incas, eles sabiam o que estavam fazendo e deixaram essa cidade como um exemplo daquilo que o ser humano poderia criar, um prototipo de comunidade, uma visão ideal. E muitas pessoas, muitos peregrinos, quando chegaram, falaram: nossa, quando eu tiver que partir desse plano dimensional, eu gostaria que minhas cinzas sejam deixadas em Machu Picchu. Ou outras falam que as cinzas gostariam que sejam deixadas no Lago Sagrado Titicaca, que também é fascinante. Não? Então, Machu Picchu é especial por toda essa criação e porque nos mostra uma história diferente daquilo que foi escrito pelos historiadores clássicos. Então, tem muito para revelar a cidade sagrada. E um dos meus livros se chama A Cidade Cristal de Machu Picchu. Né?
e que, bom, vou fazer o esforço para que seja traduzida em português. Vou ver agora com as novas tecnologias de fazer mais fácil o acesso a esse livro, né? Muito bem, para vocês ficarem informados, entrem no malcombrasil.com, no site e também no Instagram, Malcom Brasil. Aí vocês vão ter acesso a essas novidades aí, provavelmente vocês poderão adquirir aí de maneira mais fácil via e-books, né? Agora com a modernidade chegando, as tecnologias, quem sabe surge aí uma tradução aí sobre a Cidade de Cristal, que é muito bonita, realmente muito bonita essa construção e toda essa energia. O Malco trouxe aqui muitas conexões com o Reiki, né? Essa da Cidade de Cristal, que tem a ver, inclusive, com algumas das práticas que são desenvolvidas com cristais e Reiki. Mas a gente já chegou já aqui ao final dessa transmissão hoje e vou pedir para o Malco, então, deixar uma mensagem para quem está acompanhando esse momento tão especial, organizado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Difusão do Reiki, organizado aí pelo Johnny DeCarli, em parceria aqui com a TV Consciência Próspera, o centenário do Reiki. Então, deixa uma mensagem para quem está acompanhando aqui essa série de transmissões em forma de palavras de energia e experiências. Deixo meu abraço energético para toda esta grande comunidade de reikianos, e que aqueles mestres, líderes continuem em pé fazendo sua missão. A você, querido mestre Johnny DeCarli, e também a Rita Lima, sua esposa, por ter sido os instrumentos de ajudar a despertar mais essa consciência. E, claro, a todos aqueles reikianos do planeta, e a esse grande iniciador, para que um dos mais conhecidos, Mikao Usui, e os outros que também têm contribuído, para que ponham em prática mais desses conhecimentos que nos ajudam a integrar e nos transformar, para que nossa saúde, nosso bem-estar, para que a união nos espaços familiares se mantenham em paz, se mantenham em luz, e que sigam dando o melhor, já que nestes tempos complexos precisamos da ação de todo mundo. O mundo precisa ser preservado. Nosso planeta é muito lindo, a humanidade tem gente fascinante, e temos que trabalhar para que as novas gerações preservem o melhor e potencializem aquilo que é a riqueza desta terra. Então, eu dou um grande abraço, e a você, Samuel, por continuar sendo esse ser de luz, ajudando a despertar a muitas mais pessoas no planeta. Então, um grande abraço desde os Andes, e a gente les aguarda que já começaram as jornadas nessas terras sagradas.